Imagine uma rocha solitária vagando pelo espaço, viajando por milhões de anos, sem lar, sem destino aparente. De repente, ela cruza nosso sistema solar, deixando para trás um rastro invisível, quase como uma mensagem perdida no vento cósmico. Esse é o caso do 3 Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Mas existe uma questão que torna sua passagem muito mais intrigante do que parece. E se ele estiver carregando moléculas da vida? Será que esses visitantes interestelares poderiam ser mensageiros biológicos, semeando mundos com os ingredientes necessários para que a vida surja? E se for esse o caso, será que a vida não é um acidente raro, mas sim parte de um projeto inevitável do próprio universo? Para entender o que o 3 Atlas pode representar, precisamos primeiro voltar ao conceito de objetos interestelares. Eles não são simples pedaços de rocha vagando sem rumo. São fragmentos de mundos perdidos, de sistemas solares que talvez já nem existam mais. Foram formados em torno de outras estrelas, em lugares que nunca veremos diretamente, e em algum momento de sua história foram arremessados para fora pela força da gravidade. Expulsos de seus lares de origem, esses viajantes se tornam nômades da galáxia. Eles percorrem distâncias inimagináveis, cruzam oceanos de vazio cósmico, passando milhares, às vezes milhões, de anos sem se aproximar de nenhuma estrela. E ainda assim, carregam consigo uma bagagem preciosa: a química do ambiente onde nasceram. Foi em 2017 que a humanidade detectou, pela primeira vez, um desses andarilhos, o Oumuamua, um objeto misterioso, tão estranho que até hoje não sabemos ao certo se era um asteroide, um cometa ou algo completamente diferente. 2 anos depois, em 2019, veio o 2I Borisov, esse sim, com as características de um cometa clássico, mas com a peculiaridade de não ter vindo de dentro do nosso sistema solar. E agora, temos o terceiro visitante identificado, vindo de terras estelares que permanecem ocultas para nós. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Porque o que realmente instiga os cientistas não é apenas o fato de conseguirmos flagrar esses viajantes cósmicos. É a possibilidade de que eles estejam transportando consigo moléculas orgânicas. E não moléculas simples, mas cadeias complexas, que poderiam ser as peças fundamentais da vida. Os cometas e asteroides são, em essência, cápsulas do tempo cósmicas. Eles preservam em seu interior uma química quase intocada, como se fossem cofres que guardam a memória do lugar onde se formaram. Quando analisamos um cometa do nosso próprio sistema solar, conseguimos reconstruir como era a nebulosa primordial que deu origem ao Sol e aos planetas. Agora imagine o que significa observar um objeto interestelar. Não é apenas ciência. É quase arqueologia galáctica. É como se alguém tivesse nos entregado uma pedra de outro continente desconhecido, e dentro dela houvesse pistas de uma civilização completamente diferente. Se esses viajantes carregam moléculas orgânicas, como aminoácidos ou nucleobases, os tijolos fundamentais do DNA e das proteínas, então cada passagem deles é como uma entrega cósmica de ingredientes da vida. E o mais impressionante é pensar que eles não precisam pousar em planetas para fazer diferença. Só o fato de cruzarem órbitas de mundos jovens e instáveis pode espalhar poeira rica em moléculas sobre suas superfícies. E, em alguns casos, isso pode ser suficiente para acender a faísca inicial da biologia. Essa é a essência da hipótese da panspermia cósmica. A ideia de que a vida, ou ao menos seus ingredientes, não nascem isoladamente em cada planeta, mas viajam pela galáxia como sementes levadas pelo vento. Só que nesse caso, o vento não é o ar, é o próprio movimento das estrelas, a gravidade dos mundos e o fluxo incessante de viajantes cósmicos cruzando o espaço profundo. Se isso for verdade, cada objeto interestelar pode ser visto não apenas como uma rocha sem dono, mas como um mensageiro, um portador silencioso que ajuda a transformar planetas em berços de vida.
O 3 e o Atlas pode ser muito mais do que apenas um bloco errante de gelo e poeira perdido na vastidão. Ele pode ser, em essência, um mensageiro biológico interestelar. Pense no seguinte: em algum ponto remoto da galáxia, talvez em torno de uma estrela já extinta ou ainda em formação, cadeias de moléculas orgânicas começaram a se combinar em ambientes favoráveis. Aminoácidos, bases nitrogenadas e compostos de carbono, os tijolos fundamentais da vida, surgiram como parte de um processo químico natural. Com o tempo, esses materiais foram aprisionados dentro de um cometa, uma cápsula natural de conservação. Mas esse cometa não permaneceu para sempre em seu sistema de origem. Uma colisão, uma instabilidade gravitacional ou mesmo a dança caótica entre planetas gigantes pode ter lançado esse corpo gelado ao vazio interestelar. E então, após vagar por milhões, talvez bilhões de anos, ele cruza o espaço profundo até encontrar o nosso sistema solar. Ao atravessar o espaço, ele não traz apenas fragmentos de rocha e gelo, traz consigo uma amostra viva da química de outro mundo. Se essa hipótese for verdadeira, o 3I Atlas não é apenas um visitante passageiro. Ele é parte de um mecanismo cósmico muito maior, a panspermia natural, uma forma de jardinagem estelar em que o universo semeia os ingredientes da vida em planetas distantes, esperando que algum deles se torne o terreno fértil onde a vida finalmente floresça. Talvez cada cometa interestelar seja uma semente, e talvez a Terra, há bilhões de anos, tenha recebido uma dessas sementes. Essa hipótese nos conduz a uma questão profunda. A vida é apenas um acidente improvável, fruto do acaso? Ou é uma consequência inevitável da própria natureza do cosmos? Se moléculas complexas podem viajar por entre as estrelas, carregadas em cometas como o 3I Atlas, então o universo pode estar constantemente espalhando as condições necessárias para o surgimento da vida. Não seria apenas um evento raro e fortuito, mas sim um processo recorrente, repetido inúmeras vezes em inúmeros lugares. É como se o cosmos estivesse testando, incessantemente, a mesma fórmula em diferentes laboratórios. Oceanos primordiais, atmosferas instáveis, planetas jovens cobertos de vulcões e tempestades. A vida não seria, então, uma exceção, mas sim uma tendência natural, uma consequência quase inevitável. Nesse ponto, duas interpretações surgem. Para alguns, essa ordem sugere um projeto cósmico, uma espécie de lógica inscrita no próprio tecido do universo. Para outros, pode ser lida como o reflexo de uma inteligência criadora, uma força que guia os elementos rumo à complexidade. Independentemente do nome, a verdade é que talvez a vida não seja apenas terrena, mas sim cósmica. Nós, seres humanos, não seríamos apenas habitantes da Terra, mas filhos do próprio universo, parte de um plano muito maior, ainda em curso. O 3I Atlas ainda é um mistério. Pode ser apenas um pedaço de rocha gelada cruzando nosso caminho por acaso. Ou pode ser parte de uma rede invisível que conecta mundos através das sementes da biologia. E se for esse o caso, talvez cada objeto interestelar seja uma lembrança de que a vida não pertence apenas à Terra, mas ao próprio universo. E agora eu quero saber de você. Você acredita que esses viajantes cósmicos podem carregar ingredientes da vida? Ou acha que a vida é um acidente raro, exclusivo do nosso planeta? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é parte dessa jornada de reflexão. E se você gosta desse tipo de exploração sobre os segredos do cosmos, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo para espalhar o conhecimento pelo universo.